Olá pessoal, saudações aí a todos que estão nos assistindo nesse momento. Nós estamos ansiosos, mas também nós estamos muito felizes por poder compartilhar com vocês a realização desse projeto, tão diferente e até mesmo desafiador da nossa parte. Este projeto ele trata de um podcast que tem como objetivo ouvir pessoas de filosofias e doutrinas diversas, incluindo até mesmo aquelas pessoas que não seguem e nem creem em nada. E tudo com questões que vão agradar tanto o entrevistado quanto o público em geral. Vamos procurar assim evitar assuntos polêmicos, linguagem inadequada e desrespeito àqueles que não compartilham das mesmas ideias. Nós queremos que o público adquira conhecimento e satisfaça a sua curiosidade sobre como vive, sobre como pensam pessoas que possuem crenças diferentes das nossas. Não vai ser, em hipótese alguma, uma disputa para provar quem é o melhor, o dono da verdade ou o representante legítimo de Deus. Na verdade, o que nós queremos é mostrar ao público que há mais semelhanças do que diferenças em cada crença e que todos nós somos filhos do mesmo Deus. Este, meus amigos, é o podcast Religar. Olá, amigos do canal Religare, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o David. Eu sou o Roberto. Nós estamos aqui hoje para um bate-papo com o nosso amigo José Roberto Silva. Né, José Roberto? É isso aí, Silva. Sendo Silva é bom, né? É sendo bom. Silva é gente boa. Silva é bom e é parente aqui da turma toda. Isso aí. Coincidentemente, todos aqui são Silva, então são tudo gente boa. Tá tudo em casa. Tudo em casa. José Roberto Silva, casado, pai de 2 filhos, funcionário público aposentado, natural da cidade de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Né, Roberto? É isso aí. Perfeito. Espírita? Espírita. Espírita desde o berço ou... Não, eu sou católico, né? Como a maioria de nós espíritas somos católicos de origem, né? E batizado, crismado, aquela coisa toda, né? E lá pelos meus 18, 19 anos, então, eu comecei a me interessar e me apaixonar pela doutrina espírita, né? Estamos aí até hoje, 64 anos. Dá um tempo bom, né? De busca, né? De caminhada. É, verdade. Roberto, então nós queremos te agradecer por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo, nossa conversa entre amigos. E tu gostaria de talvez falar alguma coisa para o pessoal que está em casa ou dar o teu recado de início? Eu gostaria de mandar um abraço em primeiro lugar a todos, né? E agradecer a vocês essa oportunidade maravilhosa. É uma honra para nós, né? Poder ser convidado. Mas mais legal ainda é estar entre amigos, né? Esses amigos que a gente, pela correria do dia a dia, a gente se vê pouco. Então, uma alegria imensa de estar aqui. Obrigado pelo convite, que é uma honra mesmo poder fazer parte desse programa novo aí, bacana. E gratidão, né, gente? E que bom que a gente está aqui. Que bom que a gente tem esse tempo para conversar, né? Essa oportunidade aí, legal. Obrigado. Nós estávamos falando então dessa tua transição, porque é cultural, né, em nosso meio, nascer e crescer dentro do catolicismo. E aí, no decorrer do entendimento, do nosso crescimento espiritual, do amadurecimento espiritual, a gente vai, então, moldando o nosso pensamento em relação a alguma religião ou outra. E tu fez essa transição, então, dentro do catolicismo para o espírita. Exato. Eu nasci, né, de berço, assim, católica. A minha mãe era muito católica, né? A família inteira, mas a minha mãe muito católica, né? E estudei desde a primeira série até a 8ª, praticamente não, foi da primeira à 8ª num colégio de freira, de padre, era lá em Cachoeira, Escola Paroquial Santo Antônio, que era coordenado pela a igreja Santo Antônio, né? Uma grande paróquia, né? Santo Antônio. Então eu cresci ali naquele meio e fazendo primeira comunhão, inclusive, né? E gostava muito, participava muito. E depois eu necessitava de respostas mais, e aí que eu acabei então me interessando, e aí que o espiritismo entrou na minha vida e eu entrei para a vida do espiritismo, né?
E que momento foi esse, ô, Roberto? Dessa transição do catolicismo para o espiritismo? Em que momento que tu achou assim que deveria... Eu me questionava, Roberto, desde cedo, muitos questionamentos, né? Questionamentos que eu via que não iam de encontro àquilo que estava sendo me passado, né? No catolicismo. Eu imaginava coisas mais, eu pensava coisas mais, eu buscava respostas mais, outras. E, tipo céu e inferno, essas questões bem básicas, assim, aquilo sempre me tocava, desde ali dos 17, 16 anos, acho até, né? Aquilo vinha sempre... E aí eu fui buscando na leitura, e depois em frequentar casas espíritas, kardecistas, por assim dizer, né? Que o espiritismo é Kardec como um grande, né, codificador. Então ali eu comecei a frequentar a casa espírita e aí acabei ficando, claro, a gente se apaixona e fica. Né? Mas muito respeito e muito carinho e demais pela religião católica, né? Por assim dizer, pelo catolicismo. Roberto, e como o nosso público é um público bem variado, Sim. nós não estamos falando somente para espíritas. Não é, sim. Né? Tu poderia explicar um pouquinho para nós o que é o espiritismo? Muito bem. O espiritismo é a doutrina, né? A doutrina espírita, ela é uma religião, ela é uma filosofia e é uma ciência. Ela tem o tríplice aspecto, como a gente diz, né? E é o cristianismo redivivo, né? Sem sombra de dúvidas. Ela é Jesus, que é o nosso modelo e guia, nós definimos Jesus assim. Então Jesus, né? Nós somos cristãos, né? O espiritismo é cristianismo. E Kardec é o grande codificador, aquele que organizou, que codificou a doutrina espírita. Né? E a doutrina espírita dá o seu início, né? O seu grande marco, com o Livro dos Espíritos. Né? Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos em 1857 e depois disso nós temos 5 obras básicas, né, que caracterizam, por assim dizer, o espiritismo. Né? Depois o Livro dos Médiuns é o segundo, em 1861. Né? Depois o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. O Céu e o Inferno, em 1865. E a Gênese, em 1868, que fecha, então, esse Pentateuco, como nós chamamos, né? Que é a doutrina espírita em si. Né? Tu falaste ali em tripé, né? Sim. Ciência, religião e filosofia. É isso? Isso, os 3 aspectos. A gente sabe, assim, não digo divergência, mas que há uma disputa em querer estar com a verdade entre religião e ciência. Como o espiritismo conseguiu unir, para colocar nesse tripé juntamente com a filosofia, como o espiritismo lida para unir esse tripé e fazer com que ele seja realmente um sustentáculo ali, né? Que não ocorra esse choque entre ciência e religião. Porque já é quase milenário isso aí, essa disputa entre ciência e religião. Sim. É que Kardec é um grande pedagogo. Então ele conseguiu juntar, tanto que ele põe a ciência, que o espiritismo, aquela verdade que for, até onde a ciência entra. Né? Por isso que nós chamamos de fé raciocinada. Porque o espiritismo também é ciência. Né? Não há uma divergência daquilo que o espiritismo codificou, daquilo que o espiritismo prega, entre aspas, né? Ensina, estuda. Tudo é passo a passo com a ciência, é frente a frente com a ciência. Né? Não encara a ciência como um contraponto, pelo contrário. Tanto que ele diz, se a ciência bater o martelo, nós vamos, né, aprofundar o estudo e tentar realmente unificar essa parte. Não há essa briga na doutrina espírita com a ciência. Né? Digamos que então nesse tripé, esses 3 dão um passo junto, eles caminham com juntos. Certeza, com certeza. Com certeza, tanto que eles formam esse tríplice aspecto aí, que é justamente isso. Né? Não há essa briga, né? Sim. Não há esse embate. Briga entre aspas, né? Não há esses conflitos. Porque sempre a ideia é convergir. Né? Não divergir. Isso aí. Que é a função da fé raciocinada. Né?
Roberto, e tu falou de Kardec, do Pentateuco, né, dos 5 livros que foram codificados, né, por ele. Nós gostaríamos de saber mais sobre Kardec. Quem foi Kardec? Até para o pessoal que está em casa também, para que eles saibam quem foi Allan Kardec. Né? Bem, Kardec foi como nós dissemos, o codificador da doutrina espírita, né? Ele é francês, né? De Lyon, na França, né? E Kardec, ele organizou, na verdade, o espiritismo. Tudo iniciou, né? Ele nasceu, o Kardec, na França, né? Então, originariamente, Kardec é francês. E o nome dele mesmo, né? Porque é o pseudônimo, que é Allan Kardec, né? O nome é Hipólito Léon Denisard Rivail, né? Esse é o nome de Kardec, né? Que nasceu em 3 de outubro de 1804, né? Então ele sistematizou a doutrina. E ele, por ser um pedagogo, por ser um discípulo de Pestalozzi, né? Ele era um educador fantástico, um pedagogo de primeira linha, por assim dizer, né? Então o Kardec organizou, para começar tudo, ele que era um grande questionador, né? Ele organizou então uma série de perguntas que para nós espíritas, e assim o é, que ele chamava de reuniões mediúnicas, né? Então Kardec fazia essas reuniões mediúnicas, usando, né, tendo como companheiros médiuns, né? Inclusive é bem interessante a história das médiuns, porque nestas obras do Pentateuco, nas obras básicas, ele usou as médiuns, eram jovens, né? É uma curiosidade que nós temos, que era a Caroline e a Joliet Baudin, eram 2 jovens de 14 e 16 anos, né? Que fizeram parte da codificação. E tem um motivo para ser tão jovem assim, esses médiuns? Havia Na verdade, não tem um porquê, a não ser que eram as médiuns que estavam se destacando, porque na época aquelas mesas girantes, aquelas coisas todas eram um modismo. E elas eram, na época, as meninas que estavam se destacando, né, ali naquele meio. Então, era a mediunidade que tinha, né, na época, mais top, por assim dizer, né. E é tão top que esse conteúdo, e aí a gente vê a magnitude, por assim dizer, de tudo, que as perguntas e as respostas a gente está vendo hoje, né, o nível para uma menina de 14, 16 anos naquela época, né. É impressionante, né? Impressionante mesmo. Roberto, e tu pode explicar para nós assim o que são os médiuns e o que é uma reunião mediúnica que tu acabou de citar para nós aí? E para o pessoal que está em casa também, que eu creio que é uma grande curiosidade do pessoal que não frequenta uma casa espírita, que não sabe como é realizado um trabalho dentro da sociedade espírita. O que é a mediúnica, o que são os médiuns? Né? Se tu conseguir falar um pouquinho para nós. Inclusive com muita fantasia, né? Que se cria. Verdade, verdade. Para quem não conhece, há muito medo. Verdade, Roberto. Bem, David, esse assunto ele é espetacular, né? E realmente extenso, né? Extenso, todo mundo tem curiosidade ou vontade de aprender, enfim. E é um vasto assunto, né? E hoje, então, né, a mediunidade é mais comum, vamos dizer assim, ela é mais evidente, né? Médium, como diz o próprio livro dos médiuns, como a Kardec, né, que eu acho que é a nossa referência, se existe uma bússola, um caminho, um guia, por assim dizer, que vai tratar com segurança sobre esse assunto de médiuns, nós temos que sempre iniciar pelo livro dos médiuns, independente de religião, isso não é religião. Então, se nós queremos realmente falar do assunto mediunidade, nós temos que ter por base e que o caminho seguro é o livro dos médiuns. E como diz o livro dos médiuns, como diz os espíritos, né? Porque aí quando a gente vai falar de mediunidade, a gente tem que falar de espiritualidade, a gente tem que falar de espíritos, que somos todos nós, né? Espíritos, aí a gente tem que entender quem somos nós. Um espírito, sim, uma alma encarnada, né? Então existem espíritos fora do corpo e com o corpo, né? Espíritos encarnado e desencarnado, espíritos no plano espiritual, onde é a nossa verdadeira morada,
ou no céu, como a gente queira fazer essa ligação, que nos deixa mais assim, entender melhor, né? Para entender melhor, né? Nós ainda que somos muito do céu e do inferno, né? Sim. Ainda não tiremos esse véu ainda muito, né? Então, quando a gente fala de mediunidade, a gente está falando de espíritos sem corpo e com corpo. E o que é a mediunidade? Todos são médios. Tanto que Kardec vai dizer no Livro dos Espíritos que todos nós somos mais ou menos médios. Aí a gente brinca até, mais ou menos. Não, é uns mais, outros menos. Mas todos somos médiums. Todos nós sentimos. Hoje é muito comum, e vai ser cada vez mais comum, as nossas crianças mesmo hoje têm essa facilidade. A gente vai ouvir, a gente vai sentir, uns ouvem vozes, até tem uma brincadeira, ouço vozes, né? O que é bem real, outros sentem arrepios, outros veem, outros ouvem, né? Outros têm uma intuição muito forte, que também é uma mediunidade. Tudo isso é mediunidade, né? E hoje a gente vê, e vai ser cada vez mais comum, ao ponto de que essa comunicação, que ora ainda é muito restrito às casas espíritas, às nossas irmãs de Umbanda, que essa comunicação mais efetiva, né? Ela vai ser bem mais comum no nosso meio, né? Tem gente que conversa literalmente com os espíritos, conversa mesmo, ouve-os, né? E conversa também, né? Crianças que a gente tem histórias bastante, né? Hoje a gente vê as crianças conversando com seus amigos invisíveis, né? Que é uma coisa já comum hoje. Qual das nossas crianças já não teve os seus amiguinhos invisíveis e que hoje não tem, com muito mais, né? Com muito mais clareza disso, né? Isso é mediunidade, isso é espírito, né? Isso é ver espírito, é sentir espírito. Então tu quer dizer que o fato da pessoa ser médium não significa exatamente que ela tenha que ser espírita, né? Que qualquer um pode ser médium. De jeito nenhum, até porque, e é bom a gente, exatamente, Roberto, é bom a gente frisar isso, deixar isso claro, que a mediunidade não é coisa dos espíritas, não foi o espiritismo que inventou a mediunidade existe de todos os tempos, né? Se nós formos pegar, por exemplo, aqueles povos hindus, e todos eles eram médios, e falo de mediunidade e falo de conversar com os espíritos. Mas vamos pegar uma nossa história, né, que é Moisés. Moisés foi proibido de conversar com os mortos. Bom, se ele foi proibido de conversar com os mortos, é porque existia, né? Sim, existia esse contato, claro. Né? Existia essa ligação. Exatamente. A ligação que eu acho que de repente só toca de lá para cá, né? Sem dúvida, isso é legal, David. Exatamente. Ela só toca de lá para cá. Porque muita gente chega para nós nas casas espíritas, ou nos outros segmentos, e querem receber uma comunicação. Eu queria falar com meu pai, eu queria que ele me mandasse dizer como é que ele estava, eu queria, né, conversar com ele. E Chico Xavier, que é o nosso maior médium, né, e que sempre falava isso, ele dizia, como disse o David, o telefone só toca de lá para cá. E na hora que eles podem e que queiram, né, e que sejam autorizados para tal. Então não depende de nós, né? Sim. Como seria bom, mas ainda não chegamos nesse estágio ainda. Né? Por exemplo, queria falar com a minha mãe, claro, quem não quer, né? Seu pai, seu irmão, seu filho, né? Verdade. Roberto, e a gente falou ali, né, sobre que a mediunidade não é restrita ao espiritismo. E a gente vê muita denominação de casa espírita, sociedade espírita ou casa espiritualista. Centro espírita. Centro espírita, exato. Há uma diferença nessa denominação de espírita e espiritualista? Há uma diferença entre essa... Sim, isso é bem interessante, porque isso é uma das nossas grandes... como é que se diz? Sempre grandes dúvidas, sempre às vezes até dá alguns embates aí nessa questão, porque uma casa tal que não é espírita usa o nome espírita. Mas é bom a gente frisar que espiritualidade, né, ou seja, espiritualidade acredita em tudo que não é material, que existe alguma coisa a mais. E o espírita também. E Kardec já criou, porque esse termo foi Kardec que criou, o termo espírita.
Então esse termo, sim, ele é da doutrina espírita, porque Kardec já criou justamente para diferenciar e para que a gente não faça essas confusões, entre aspas, né? Às vezes a gente faz confusão nisso, né? Mas realmente há segmentos que usam, tudo bem, mas o termo espírita já é para diferenciar que é da doutrina espírita. Né? Espírita, espiritismo, isso é da doutrina espírita. Muito bem, Roberto. Dando continuidade à nossa conversa, a gente quer saber um pouco mais da tua trajetória agora. Como foi que tu iniciou a tua caminhada dentro do espiritismo? Foi numa casa espírita? Foi numa casa espiritualista? Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência para ti? E está sendo até hoje, né? Está sendo até hoje, porque a gente sempre está tentando aprender. Mas, David, assim, a minha história é mais ou menos assim. Em 1981, eu não gosto de falar muito de tempo, David, porque isso dá uma vergonha na gente, porque a gente deveria saber bem mais, né? Então eu não gosto muito de falar de tempo, né? Mas faz bastante tempo. Então, em 1981, eu conversava muito com meu cunhado, que era de Santa Maria, Odilon Veiga, um grande amigo que já está na pátria espiritual, um grande irmão, um grande amigo, meu cunhado. E ele conversava, porque ele começou a estudar em Santa Maria, e ele vinha, claro, ver a minha irmã ali, né, que não tinham casado ainda. E ele vinha e conversava muito comigo sobre espiritismo. E ele dizia para mim assim, mas é incrível como tu tem entendimento, sei lá se tinha, né? Mas ele achava aquilo que eu tinha, né? E realmente a gente conversava e eu tinha interesses. Aí então, no ano de 1981, que eu fui para o meu trabalho na época novo, Instituto de Previdência do Estado, o IP, daí eu ingressei no IP, e uma colega que era de outra cidade, que também iniciou comigo, ela era espírita, e já tinha conhecido em Cachoeira, que é onde eu sempre morei, e não conhecia nenhuma casa, né? E ela conhecia, disse, não, vou te levar lá, semana que vem nós já vamos. E aí eu fui, e aí começou tudo. Roberto, então nada por acaso. Nada é por acaso, como a doutrina espírita nos ensina tão bem, nada, absolutamente nada é por acaso. O acaso não existe, né? E hoje, assim, qual é o trabalho, o que tu realiza dentro do movimento espírita, no que tu te enganjou? Teve uma área específica, como tu falou, né? A doutrina espírita é um tripé. Dentro desse tripé, tem alguma área em que tu se afiniza melhor? Religião, filosofia, ciência? Eu gosto e me apaixonei sempre pela parte da filosofia, né? A parte filosófica do espiritismo. Mas a religião, por eu ter vindo da católica, ser muito ativo, ter praticamente nascido e me criado na religião católica, e ter feito sempre e nós tínhamos aulas de religião lá com os padres, com as freiras, então eu sempre tive esse lado religioso bem assim consistente, né? Então isso também sempre aflora bastante. E claro que a filosofia é uma paixão, mas dentro da casa espírita, uma vez que a gente vai indo e vai, né, o nosso top, aquilo que é essencial para nós dentro da casa espírita é o estudo. O estudo é fundamental. Nada dentro da casa espírita funciona ou deve funcionar sem o estudo. Isso é um ponto que não abrimos mão e que é básico. E das atividades, tu está falando, David, o que a gente faz? Isso, Eu iniciei, por incrível que pareça, já como expositor espírita, né? Que é aquela parte que a gente fala. Pega um trecho do Evangelho ou um outro tema e faz as exposições, né? Que a gente chama de palestra, mas que para nós são exposições espíritas, né? E essa é a minha parte que eu iniciei, casualmente eu iniciei nessa parte. E claro que depois a gente, com o decorrer dos anos, a gente vai desenvolvendo as outras atividades, tipo passe, né, que a gente não falou, que é uma outra coisa que ainda
Muitos ainda não conhecem a questão do passe, que é a doutrina, que é a troca de energia, né? Que depois podemos falar disso, Isso, talvez um pode pouquinho, para explorar. explicar um pouquinho, né? Então eu trabalho nessa área do passe, da exposição doutrinária, do estudo, né? E tem ainda a parte mediúnica, que também a gente participa, né? E eu acho que é isso. E claro que tem as áreas de assistência sociais, onde a gente tem a caridade, né? Material, a caridade material, que trabalha com alimentos, com rancho, e a gente tem também agora na nossa casa mesmo, a gente está com essa atividade. Eu sempre participei de sopões nas casas espíritas, das sopas do bem, como a gente chama. Sopa, marmitas, né, com refeições, a gente tem esse trabalho também, temos também esse trabalho. Eu sei, Roberto, que talvez tu não vai querer estar se vangloriando, se achando, mas tá na cara que tu deixou de lado uma parte importante, as palestras. Que para quem já te conhece, né? No caso nós já te conhecemos, né? Claro, meus amigos. Bondade dos amigos. Já achamos um grande palestrante. Bondade dos amigos. Né? Faltou esse lado aí só participar. Realmente, graças a Deus, a minha atividade maior dentro do movimento espírita, por assim dizer, que graças a Deus hoje a gente vai em bastante casas, aqui em Rio Pardo todas, e graças a Deus vai em outros lugares. Realmente, a minha atividade assim mais efetiva, e que a gente acaba se apaixonando e gostando, e é o que eu faço hoje com mais, assim, né? Mais frequência? Mais frequência, exatamente. É justamente isso, Roberto. Obrigado, são palavras bondosas dos amigos. A gente vai tentando. Obrigado. E tu gosta que alguém que, vamos dizer, tu não faz palestras ou exposições somente dentro da casa espírita em que tu realiza o teu trabalho, em que tu participa, né? Não. Tu é convidado por outras casas. E quando tu é convidado, tu gosta que alguém te dê um tema para que tu monte uma exposição em cima daquele tema, ou tu prefere te deixar um tema livre assim e tu conseguir fazer levar um propósito diferente para dentro daquela casa em que tu foi convidado, né? Legal, tu gosta de levar os teus temas, ou tu gosta de receber de quem te convidou? Roberto, eu gostaria de que tu fizesse uma palestra sobre tal tema. Legal, Dede, pergunta show. Eu gosto que me dê um tema. Eu gosto. Porque daí, claro que na casa espírita, a maioria das casas espíritas, elas têm um cronograma de temas. Maioria não, eu diria que até é meio que dividido meio a meio. A nossa casa, por exemplo, o tema fica livre, né? O tema é livre, cada um prepara o tema segundo a inspiração do dia, ou aquele assunto que está te martelando, que tu está recebendo intuição, enfim. A gente lá na casa faz, né? Tanto que quando a gente convida os palestrantes outros de fora, ou mesmo os colegas, fica o tema livre, ele que escolhe o tema. Raramente se pede algum tema, a não ser numa campanha, né, do suicídio, do Setembro Amarelo, que daí é pedido sempre que se aborde, por exemplo, em setembro, esse tema. Mas eu gosto muito quando me pedem o tema. Por quê? Porque, primeiro que tu sabe que quando a pessoa pede, ela já está trabalhando aquele tema que aquele público que lá vai estar quer ouvir, pediu para ouvir, tem interesse de ouvir. Daí eu acho mais legal isso, nesse sentido, né? Sim. Então eu gosto muito. E o segundo é o desafio, né, que é enorme, de preparar o tema, de estudar o tema, porque estudar tem que estudar sempre. Né? Seja o tema que for, tu tem que estudar. Mas o tema, de repente, que te pede é um tema que tu não tem muito conhecimento, dá aquele tema, e aí vai o quê? Vai te forçar a tu buscar fontes, estudar, e isso é show, né? Que daí tu vai, claro, aprender mais. Em relação a convites, a gente recebe, eu, graças a Deus, recebo de escolas, assim. No mesmo dia da família, coisa. E aí eles dão, sim, o tema, geralmente eles dizem lá, tipo, bullying, questões da escola, né, Roberto? Questões que a escola tem ali no seu dia a dia lá, estão brigando muito. Né, e aí tu consegue encaixar o espiritismo... Aí eu faço um tema bem mais espiritualizado, eu diria, mas eu não falo de doutrina espírita, em hipótese alguma. Sim, tá. Então quando me pedem, quando eu sei que, por exemplo, a escola...
o Círculo de Pais e Mestre, outro segmento, eu não vou, a não ser que eles peçam. Sim. Olha, nós queremos uma fala espírita. Mas nunca pedem assim porque eles querem de determinado assunto, né? Porque eu não o levo a escolar, visão espírita, né? Casa espírita, tem... claro, vai, né, David? Vai falar, vai falar espiritismo. Exato. Né? Mas num ambiente desses, não, eu não falo e cuido muito, aliás, para não falar. Claro, tem toques que tu vai ter que dar, às vezes, que tu não consegue fugir, tipo falar de uma reencarnação, né? Falar de espiritualidade, assim, de sensibilidade, assim, assuntos que não são especificamente espíritas. Eu cuido muito, aliás, para não ir num segmento que me convidou, tipo o Rotary outro dia me convidou para falar sobre, eu acho que era no Setembro Amarelo, sim, né? Que era aí eu usei o tema valorização da vida, né? Que é bem comum, assim, bem sim. Mas não falei em nenhum momento a visão espírita. Né? O ensinamento espírita é um ensinamento moral que não foge muito, né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo, né? Tu vai fazer uma exposição dentro de uma escola, alunos de várias religiões ali, então tu tem esse respeito, né, de levar então uma visão de um ensinamento moral, que isso é a base de toda religião, né? Exatamente. Então qualquer religião que for escutar o que tu falar, né, vai encaixar, porque é um ensinamento moral, né? Isso. Exatamente isso. Até porque as pessoas estão sempre nos testando, né? Exato. As pessoas estão escutando e estão pensando, será que esse cara vai puxar para aquele lado lá? Será que ele vai fazer aqui um proselitismo, vai falar, né? Vai querer. Mesmo. Que, aliás, é bom que se diga isso, que o espiritismo não é proselitista, não está caçando fiéis, nunca fez isso. O que a doutrina espírita é, como eu disse, é uma doutrina cristã, e para o espiritismo a grande função é consolar e esclarecer, e acima de tudo, para o espírita, para o espiritismo, é nos tornar pessoas melhores. Ponto. Então isso é muito importante. Que é a base de todo ensinamento moral, é a base de todo ensinamento moral. As leis morais de Cristo, que está lá no Evangelho, essa parte fantástica, que é o nosso top ali, né? Ô, David, vamos fugir um pouco do roteiro aqui. Eu quero voltar um pouquinho para trás para lembrar do Roberto, aquele negócio que ele me falou sobre estudo. Isso aí me deixou muito curioso. Fala muito em estudo, que precisa estudar, Será que não é exatamente pelo espírito ter que estudar tanto assim, que o espiritismo é considerado assim, uma doutrina que tem muitos adeptos de classe média alta? Será que não é por causa disso? Olha, Roberto, essa pergunta é muito interessante, Roberto, porque é uma pergunta muito comum, né? Assim, comum que eu digo que fazem bastante, né? Quando eu uso o termo comum é nesse sentido. Fazem bastante, é muito... Não, eu sei, a tua preocupação, não é preocupação, a tua pergunta é no sentido de que eletiza muito, né? Eletiza demais, daqui a pouco espanta, né? Mas não, na verdade a questão do estudo é para nós conhecermos mesmo, né? Por exemplo, quem estudar o Evangelho, é estudar porque Jesus falava com parábolas, falava através de tantas outras coisas que nós precisamos hoje, ainda hoje nós não entendemos muitas coisas, né? Muitas coisas que fica para nós ainda muito dúbio, muito de dificuldade de entender. O estudo, então, é para justamente nós entendermos isso. E outra questão para nós espíritas muito importante, na questão da mediunidade. Porque com a mediunidade é feito muita coisa errada, uso muito mal a mediunidade hoje. Hoje e sempre, né? Tem muitos médiuns que usam mal a mediunidade, e aqui entra todos os sentidos, né? O mau uso da mediunidade. Então o estudo é no sentido de que nos prepare para que a gente não faça bobagens em nome de uma coisa que tu está dizendo que é espírita, espiritismo. Por exemplo, né? Estou falando do meu segmento agora, que isso serve para qualquer outro segmento religioso, né? Então nós nos preocupamos muito com isso, com essa questão de nós não podemos mexer em eletricidade sem conhecer absolutamente nada de eletricidade, né? Então é nesse sentido que o espírita fala muito no estudo. Sabe que o Roberto até levantou uma questão muito interessante, que infelizmente é cultural no nosso país. A gente carrega esse estigma
de que estudo é para as elites, né? E isso é uma coisa que atrapalha muito o desenvolvimento do país. Não se fala nem em espiritismo, não se fala em universidade, não, mas é um estigma que o nosso país carrega, né? Verdade. E queira ou não, isso acontece uma seleção natural, porque aquele que talvez é menos provido de finanças, ele acaba se excluindo de um estudo, de melhorar, porque ele acha que o estudo é para a elite. O estudo é para quem tem. E não é assim, gente. Estudo é conhecimento, estudo é libertador. E eu tenho certeza que dentro de uma casa espírita, quem vai lá vai se preparar, vai para enfrentar. Como a gente falou, é um ensinamento moral, é a base, né? Assim como dentro de qualquer outra religião, que com certeza vai pregar essa base, vai trazer essa base. Então o estudo, ele é em cima da base de Cristo, né? Independente de religião, né? Perfeito. E eu sei que o Espiritismo vai cumprir muito bem essa tarefa. Né? Perfeito. É essa a preocupação do Roberto. Exatamente, eu entendi a preocupação do colega. Exatamente isso aí. Perfeito, vocês top, é isso aí. E eu acho que isso tem a gente tem que deixar muito claro para o pessoal de casa que está nos assistindo, que são de vários segmentos e que também são de vários topos da sociedade. Ou um está no topo, o outro não está no topo, mas todo mundo tem acesso à informação. Todo mundo tem acesso a vídeo hoje, todo mundo está nos olhando em casa. Então aquele que se acha incapaz de estudar porque não tem boas condições financeiras, a gente tem que acabar com isso, né, Roberto? Sim. Isso a gente tem que... Qualquer área, né? Qualquer área. Não está falando de espiritismo, não. ele está falando de qualquer área. Sim, a gente está falando de todo segmento. Eu conheço-te a ti mesmo. Como é que tu vai conhecer a ti mesmo se tu não procurar a informação? E para colaborar com vocês, para trazer um exemplo prático que a gente está vivenciando hoje, a gente tem hoje na nossa casa, né? Na nossa sociedade espírita, né? Na nossa casa espírita, né? Para que não fique dúvida aí, né? Nós temos 2 grupos de estudos. E é interessante porque tem médicos, tem gente que tem 1º grau, tem gente que não tem grau nenhum, tem gente que tem 2º grau. Então isso aí é interessante, Roberto, porque, sabe, que mata essa charada, assim, no sentido de que não é para intelectuais, né? Não. E nós somos todos iguais, e não há professor também. Também no Espiritismo não há professores, e isso é muito importante a gente dizer. Não há professores, todos nós somos aprendizes. Há um colega que coordena, né, que lidera ali no sentido de conduzir o estudo. Né? Então não tem um líder. Não tem. Não existe um líder. A doutrina espírita nunca trabalha com líder. Uma hierarquia. Não há uma hierarquia, não há dogma, não há nada disso, não há segmentos assim, né? Não há essas coisas de líder, de mentor, mentor espiritual lá, né? Um espírito de luz, essas coisas assim. Mas aqui, materialmente falando, nós não temos liderança, não temos. Né? Interessante, né, Roberto? É muito interessante e libertador, assim, para quem... de saber que tu pode avançar no teu estudo. Depende só de ti, né? Exatamente. Depende só de ti. O teu crescimento, tanto espiritual quanto moral, quanto financeiro, depende só de ti. De tu te permitir te dar oportunidade. Nós somos os condutores. Isso é libertador, Isso né? é libertador, extremamente libertador, né? A primeira coisa, e o Roberto falou uma coisa bem interessante, que é o conhece-te a ti mesmo. Né, Roberto? Vou chegar um pouquinho para trás para não estar no mesmo... o conhece-te a ti mesmo, isso é tão importante. Isso é basicão lá para nós, básico. Como a gente brinca, né? Isso é basicão que vem do Sócrates, né? Que é nosso grande inspirador aí, mentor até, por assim dizer, entre aspas, né? Que o Sócrates, né, que traz o ensinamento que tem no livro dos Espíritos, a questão 919, que é essa, conhece-te a ti mesmo, né? Tanto que lá na resposta diz, um sábio da antiguidade já avô disse, conhece-te a ti mesmo, que é bem interessante, que aí começa isso até é uma frase que está no oráculo de Delfos, exatamente, né? Exatamente. Das sacerdotisas lá. Sim, o Sócrates adotou. Que o Sócrates adotou, que a gente fala Sócrates, mas na verdade é lá do oráculo, que ele... Ô Roberto, uma coisa talvez esteja assim, o público talvez esteja, quem não é espírita está meio confuso, assim, tu fala muito em espíritos e Kardec, mas as obras, quem escreve afinal, porque tu coloca os espíritos e o Kardec. No início ali eu falei do Pentateuco, né, e não falei essa parte, né, Roberto? Sim, quem escreve afinal esse livro?
Esses livros, né? Esses livros são, todos eles, organizados, codificados por Kardec. No caso, o livro dos Espíritos, Kardec fazia as perguntas. Ele, como pedagogo, excepcional. Sim. Pedagogo, como eu disse já, né? Estou repetindo aqui, né? Não. Mas, enfim, ele, né? Então, ele perguntava e os espíritos respondiam. Então, e ele, através das médiuns, por isso que eu citei as duas médiuns, mas que existia outros médiuns. E são vários espíritos que fizeram parte da codificação ou da organização, para que fique mais assim, né? Do livro dos espíritos, dos livros dos médiuns. Então eram os espíritos que respondiam. Tanto que ele fazia em vários lugares as mesmas perguntas para não haver dúvida. Isso é muito interessante, né? Sim. E fizeram, no início, o espírito se identificou como espírito de verdade, mas que de verdade era uma pleiade, eram vários espíritos. E aí nós temos Paulo de Tarso, nós temos Santo Agostinho, São Francisco. É uma pleiade de espíritos, né, que participaram de todas essas obras que são básicas e outras tantas, né, que responde a tua pergunta no sentido de que foi por aí. Então são os espíritos, né? Por isso que a doutrina dos espíritas, a gente fala em espíritos, porque na verdade todas as questões, tudo é pelos espíritos superiores, desencarnados, espíritos já evoluídos, né? Que também fica essa dúvida, a gente fala em espírito, bom, mas qualquer espírito? Sim. Claro que não, né? Claro que daí a gente vai raciocinar que são espíritos evoluídos, que já alcançaram um grau de evolução, né? Nós temos o mais evoluído de todos, que é o nosso modelo e guia para nós espíritos, que é Jesus. E depois a gente tem, né, Francisco de Assis, a gente tem Maria Teresa de Calcutá, a gente tem hoje grandes espíritos no mundo espiritual, ou no céu, né, para quem gosta dessa questão de dimensão, né, que vão nos passar os seus conhecimentos, que eles já estão bem mais, né, numa escala evolutiva. E é também interessante se falar, quando se fala em evolução, acho que eu estou me adiantando aqui, mas é que isso puxou, porque quando a gente fala espírito evoluído, nós estudando a doutrina espírita, Kardec vai fazer, lá na questão número 100 do Livro dos Espíritos, ele vai falar da escala evolutiva, que vai dando uma dimensão de espíritos menos evoluídos, mais evoluídos, né? Tem uma escala de espíritos, né? Sábios, pseudo-sábios, né? Que vai dar uma diferenciação quando a gente fala de espíritos evoluídos. Né? E tem uma coisa que está me chamando também. Tem os impositores que tem que cuidar, que daqui a pouco o espírito vem se identificando como um grande sábio e não é, quer nos atrapalhar, quer nos confundir, quer nos passar. Isso é um assunto mais... Né? E tem uma coisa também que chama bastante atenção quando se fala no Kardec, nesse Kardec, né? No Kardec. Pelo que dá para se entender, ele não, mesmo que ele seja puxado pelo lado religioso, ele não chega a ser um religioso, né? Não, ele é um homem mais do lado científico. Era um lado né? científico e da pedagogia mesmo, e até na questão da reencarnação, que também é um tema que, né? Bom, não tem para nós espíritas nada fora da reencarnação. Mas até para provar como Kardec é exatamente assim como tu diz, Roberto, a primeira pergunta, quando ele entrou nesse tema da lei da reencarnação, ele não acreditava na reencarnação. Ele não acreditava? Ele não acreditava na reencarnação. E aí os espíritos foram conversando e ele, com aquela habilidade espetacular de pedagogo e já realmente um espírito preparado para a codificação espírita, ele foi não convencido, mas ele foi aprendendo e vendo até que chegou, né, na lei da reencarnação, que não há vida para nós espíritas, não há nada, não há justiça divina, como nós gostamos de falar, não há justiça divina sem reencarnação. Nada se explica nessa vida para nós sem a reencarnação. E Francisco Xavier, nosso querido Chico Xavier, que é uma referência para nós espíritas, e é uma referência mundial, né, das galáxias, até de mediunidade. Quando se fala em mediunidade, né, a gente vai lembrar, claro, do nosso querido Chico, que é realmente uma referência. Referência é mesmo, referência. É respeitado por católicos, esse, judeus, todos os segmentos, muçulmanos, tudo. Né, então,
Aí a gente volta, né, na base moral, que é o que Chico tinha ensinado, né? Sim. Chico Xavier tinha a base moral muito bem estabelecida e era o que ele passava, o carinho, o amor, né? Os ensinamentos de Cristo. Então, foi um grande seguidor e tentou ao máximo colocar em prática o que Cristo nos disse, né? Que é a base de toda a religião. Por isso o respeito, talvez, né, de todas as religiões para com Chico. O exemplo. Exato, ele deu o exemplo. Gente. Cristo falava palavras tão belas como muitos falaram. Muitos passaram em outros tempos, antes dele, depois dele. Mas ele foi quem dividiu o calendário. Ele foi, exatamente. Antes e depois de Cristo. Cristo foi quem dividiu o calendário. Né? Antes e depois de Cristo. Roberto, são tantos assuntos, meu amigo. Nós falamos aqui de Kardec, nós falamos de mediunidade, de estudo, de palestra, de exposição. E eu gostaria de voltar ao assunto das exposições, que é o teu... Hoje vamos dizer assim, vamos dizer que é o carro-chefe. É a tua função dessa casa. É brincadeira, né? A gente sabe que tu realiza vários trabalhos, mas assim, é o que tu mais te dedica com mais frequência, são as exposições. E eu notei que tu trouxe um monte de folha aqui, ó. Talvez. E eu também tô com um monte de folha aqui, minhas fichinhas. Eu não segui nada do que tá aqui. Também não. Tá? E eu já vi que tu abandonou as tuas folhas. Eu abandonei porque. Aí eu te pergunto, nas tuas exposições, tu prepara um tema e leva prontinho nas fichinhas aí, nas tuas folhinhas, ou no momento, na hora ali vai saindo de improviso e talvez tu tenha planejado um assunto e sai outro totalmente diferente? Como é que é essa experiência? Conta pra nós aí. Pergunta legal, né, Roberto? David tá matando a pau. Não, é bem interessante. Eu, né, no meu caso, claro, tá fazendo a pergunta para mim, né? Mas é que tem outros que usam de outras formas. Tem gente que não usa nada, né? Sim. Chega lá, abre o evangelho, dá uma lidinha no tópico lá e vai. Eu, tradicionalmente, me habituei a preparar tópicos assim. Né? Eu preparo o tema, por exemplo, reencarnação, né? Que é um tema bastante usado assim. Aí eu pesquiso bastante, eu complemento, ponho uma linha de raciocínio, né? Ou seja, os tópicos mesmo, né? O que eu quero abordar, a justiça da reencarnação, né? O porquê da reencarnação, assim, tópicos, e aí eu vou falando em cima daqueles tópicos. Tenho bastante escrito, eu não sei ir para uma palestra, eu não abandono mais os meus escritos. É porque eu gosto, porque eu tenho medo de esquecer, né? No meu caso, estou falando do meu caso. Então eu sempre tenho aqueles tópicos, e alguma coisa que quando eu estou estudando, que eu sempre estudo e preparo mesmo. Preparo realmente, literalmente preparo. Né? A ordem, a coisa, né? Começo, meio, fim, introdução, aquelas técnicas lá. Eu uso do meu jeito, mas uso aquelas técnicas lá todas para para ter uma introdução, para ter um meio, para ter um encerramento ali, um fim, né? Isso até respeito ao público. Exatamente. Porque o que acontece? Muitas vezes é muito perigoso, né, David e Roberto, a gente começar um assunto, reencarnação aqui, daqui a pouco lá pelo meio tá falando de outras coisas, de outros assuntos, e foge, como a gente diz. Do propósito do tema. Isso, então isso é um dos cuidados que eu tenho muito, e por isso que eu carrego os roteiros. Eu às vezes estou aqui preparando e me vem umas coisas, aí eu anoto, anoto ali, aí eu olho para ensino mais, né? Acontece muito que tu vai ver que todo ou expositor espírita ou palestrante, tu vai ouvir muito que às vezes ele prepara e vai para outro lado, né? Que tu também tem conhecimento nessa área bastante. Tu vai ver que muitas vezes vai o que a gente chama que é a espiritualidade, os espíritos, enfim, os amigos espirituais, eles puxam a gente para esse lado, mas dentro do tema sempre. Nunca tu pode abrir uma janela, como a gente diz, às vezes a gente abre muitas janelas, conta uma história, né? Tá aqui falando da justiça divina, vem uma história, né? Sim. E aí tu vai contar aquela história, mas tu tem que voltar, porque senão corremos o risco, e isso também é bem comum, de pegar, contar uma história e já sair lá para outro lado, aí tu foge do tema. Foge do tema. Então muitas vezes a gente ouve da galera lá, né, dos que estão ouvindo, a palestra estava maravilhosa, mas ele fugiu do tema. Ou ele não tinha nada a ver com o tema. Ele anunciou que iria falar de reencarnação e falou lá de, né, sei lá, de outro assunto. Sim. Isso é muito perigoso. Então por isso que eu sempre levo um roteiro e faço bem
Eu sempre levo apontamentos, como se diz, né, de antigamente. Sim. Eu levo meus apontamentos sempre. E as pessoas, ela, depois das tuas palestras, elas te procuram muito, elas assim... já teve algum caso de alguma pessoa que chegou e disse que essa tua exposição fez alguma diferença na vida dela ou de outras pessoas? Lembra de algum caso? Que legal. Sim. E eu fico muito feliz com isso. E eu tenho, assim, bastante experiência nesse sentido. Felizmente, eu fico muito feliz porque a intenção é tentar esclarecer, ajudar alguém, não é? Não é nada de vaidade aí, achar que é palestrante, que isso não. Graças a Deus não temos isso. Mas sim, quase que sistematicamente, sempre um e outro vem e diz que gostou, que serviu, e muitos vêm conversar, era o meu problema, a palestra. Olha, a palestra era para mim. Que legal. Isso é de uma, sabe, assim... Satisfação. Não é vaidade nem nada. Não, é satisfação no sentido de que tu estava ali para colaborar, que essa é a intenção. Sim. E que tu conseguiu passar uma mensagem que ajudou alguém. Roberto, eu, graças a Deus, não posso me queixar. Eles que bom, geralmente vem bastante gente assim nesse legal. sentido. Isso é de uma alegria, né? Legal. Interação mesmo. Dever cumprido. Exatamente. Missão cumprida. Tanto que eu sempre fico, as pessoas já não fica nervoso, já faz fico muito nervoso, e sempre a sensação que a gente tem no final é essa, do dever cumprido, de que cumpriu com aquilo. Porque tu tá mexendo com sentimentos ali, né? Todos aqueles que estão ali sentadinhos te olhando, olhando a tua palestra, tu tá tocando muitas vezes na ferida dele. Exatamente. Né? Então tu tá mexendo com os sentimentos, é uma responsabilidade, né? Muito grande. Responsabilidade grande. Muito grande. Roberto, e tu sente, vamos dizer assim, uma inspiração de uma espiritualidade que te assessora no momento da palestra? Bom, eu vou te fazer a pergunta, tu tem algum tipo de mediunidade? A minha mediunidade, ela é meio, eu sempre brinco que ela é meio pedra, assim, eu não tenho, a não ser a intuição, né, que é uma mediunidade. Exato, é bem isso aí, Roberto. Exatamente. Mas a gente sente sim, como a gente diz, né, popularmente lá no meio espírita, né, acho que até fora do meio espírita, né, que a gente é muito ajudado. Eu me sinto muito ajudado, porque eu, Roberto Silva, eu assim sozinho, eu tenho a certeza que eu não teria a capacidade de fazer esse tipo de trabalho, né, que a gente chama de trabalho, né, Sim. que é o trabalho de levar a exposição espírita. Só eu tenho certeza que não. Então essa a minha fé e a minha certeza, que claro, com certeza eles me auxiliam muito. Até como eu brinco, por piedade, né? Porque, vamos ajudar esse camarada aí, já que ele veio aqui, vamos dar uma força. Mas também a gente tem que cuidar, né? Para não abusar, como se diz, né? Também preparar a nossa parte, estudar, né? E quando eu falo estudo, Roberto, mas é isso aí mesmo, estudar, é preparar ali o assunto, é se inteirar do assunto várias vezes. Isso é uma coisa que eles acham que ficam com pena de mim e me ajudam, porque realmente eu preparo. Se eu for para a casa espírita, graças ao bom Deus, eu sempre preparo bem antes, eu me esforço muito ali antes. Eu não vou assim, vou lá e vou fazer. Não, nunca, graças a Deus, isso... Né? Roberto, quando se fala em influência, aí que está o problema, eu acho que as pessoas são muito negativas. As pessoas só lembram da influência negativa dos espíritos, obsessores, do sei, e as pessoas esquecem um pouco aquela influência positiva que todo mundo tem, né? Não é só o fulano, beltrano, a doutrina é essa, a doutrina é aquela, todo mundo tem influência. Tu concorda comigo nesse lado aí? Um assunto espetacular e um assunto nosso, né, Roberto? Interessante, porque nós sempre estamos rodeados de espíritos. Nós temos o nosso anjo da guarda, que é um espírito. Nós temos alguns mentores, 1 ou 2 mais, que ainda além do anjo. A gente tem um monte de obsessor, como a gente chama, que é aqueles espíritos que vêm nos atrapalhar, que esse é um assunto vasto para a gente entender, mas enfim, tem eles. E tem uma galera toda em roda de ti, sempre, permanentemente. Então a gente querendo ou não, acreditando ou não, a gente é influenciado pelos espíritos. Inclusive a gente tem o tema, que não vai ser agora, mas... Podemos até marcar uma conversa sobre influência espiritual, né? Com certeza. Que é um assunto legal hoje, né? A gente fala de obsessão, né? Exatamente. Obsessão, possessão, né? Que a gente fala isso é um tema muito interessante que com certeza despertou, só de tu falar, já despertou a curiosidade do pessoal que está em casa, né?
E, Que a Roberto, gente lembra de obsessão por café, obsessão por comida, Isso, obsessão por exato, sexo, isso. obsessão por isso, por aquilo, mas as obsessões espirituais. Né? Exatamente. Roberto, e assim, já que a gente lembrou do pessoal que está em casa agora, com esses assuntos aí que a gente cutucou eles, né? Bah. A gente deu uma... aqueles que foram despertados por essa curiosidade de conhecer o Espiritismo, que estão nos acompanhando em casa, tu gostaria de deixar alguma mensagem para eles? Algum convite? Que talvez faça com que eles levantem do sofá, saiam da frente da tela que eles não Muito estão bom. nos assistindo hoje e talvez procurar uma casa espírita, uma casa espiritualista, seja assim... Bem, segmento que for. Pode falar na câmera, direto. Bem, eu agradeço, né, a oportunidade de poder dizer isso. Claro que o convite é sempre, a gente sempre tem isso incluso na gente, né, de convidar as pessoas para conhecer, né? E todos nós temos curiosidades mil, né, sobre vários temas, como a gente falou aqui alguns, né? Reencarnação, influência espiritual, ação e reação, que a gente não falou, sobre lei de causa e efeito, né? Exato. Enfim, todos esses assuntos aí. A leitura espírita é muito vasta hoje. Sites espíritas, só claro, a gente tem que cuidar quando se fala em sites pela seriedade, né, David? Nessa área eu não sou muito... Mas enfim, tem muitos sites que não dizem ser uma coisa, não necessariamente espírita, ou outros segmentos, que acabam não sendo. Mas enfim, sites sérios, livros e casas espíritas. No nosso caso aqui em Rio Pardo, a gente tem 3 casas espíritas ativas hoje, que é o Allan Kardec, né, na Avenida Rio Branco. A gente tem o Miguel Mendes Ribeiro, que é uma sociedade que está atualmente na Rua da Ladeira. E temos em Ramiz Galvão, a nossa Casa GEFA, Grupo de Educação Espírita Francisco de Assis, que é a nossa casa mais nova hoje em Rio Pardo, que funciona em Ramiz Galvão. A gente tem essas 3 casas hoje ativas e efetivas, que vale a pena ir lá, né? Assim, conhecer, quem tem uma curiosidade, para conhecer. Né? O que vai ter lá? Vai ter uma palestrinha, e se gostar e se quiser tomar um passe, como a gente diz, receber um passe, né? Que é uma energia, né? Também vai querer, se quiser, né? Pode também, é o que é oferecido. Mas, Roberto, eu achei tão pouco esse número. Por quê? Elas são mais organizadas? Porque existem outras casas, né? E existem aquelas que se dizem não confederadas. Não podemos esquecer também aquelas casas de curas, né? É que, amém, algumas se denominam kardecistas, dá para se dizer, né? Talvez outras não, mas eu estou dizendo aquelas que se dizem kardecistas, espíritas. Certo. Tá, o que tu me diz sobre essas casas aí? Sim, eu procurei falar, porque tu falou daí das federadas. Mas as federadas, eu acho que fala, federadas, né? As que eu falei, que são as federadas e que tem o Polo de Luz, que está licenciado hoje. O Polo de Luz, então, ela não está... Né? Ela não está em atividade, né? Mas claro, Roberto, nós temos outras casas que são de outros segmentos, que a gente diz que são mistas, por exemplo, né? Que são casas que usam, por exemplo, nossos irmãos da Umbanda. Também tem a Umbanda, que também é uma casa, né? Que também em Rio Pardo são muitas, né? Eu falei das federadas, das espíritas mesmo, sim, como a gente... Que é o que tu tem conhecimento. Que é o que eu tenho conhecimento, que é trabalho. kardecista, que é Allan Kardec, enfim, que é o nosso segmento. Mas claro que tem os nossos irmãos da Umbanda, que são várias casas. Tem outras casas aí que estão em franca atividade e com frequência bem elevada, que são casas também que geralmente são casas mistas, que usam o espiritismo e outros segmentos, mas enfim, são casas também espiritualistas. Ou espíritas, não tem problema, se quiser chamar assim, são nossos irmãos aí. Tem várias, né? Tem várias. Rio Pardo até é riquíssimo nisso, né? Sim. Parece ser, né? Sim, parece ser. Mas em relação à Casa Federada e Espírita que eu citei, nós éramos 4, somos 3. Né? Há uma diferença entre casa espírita e sociedade espírita? Vamos dizer assim? Não, é uma denominação que a lei vigente optou por usar sociedade espírita, né? Pela questão da lei, dos registros das coisas, né? Uma denominação, né? Até para uma diretoria, então... Sim, há uma diretoria constituída legalmente, para que seja legalmente, né? Sim. Constituída. Mas a gente vai ver que
as casas mais antigas, eu não sei o ano aqui para dar para vocês, mas de um ano para trás, as bem mais antigas é casa espírita, né? A denominação, inclusive, é essa, casa espírita. Depois veio a legislação e aí não exigiu, mas optou por ser sociedade espírita. A nossa mesmo, que é aquela que eu estou mais presente. Que eu estou mais presente é Sociedade Espírita Allan Kardec. Também há os grupos espíritas, que também é uma questão de denominação, que é o caso do Francisco de Assis, em Ramires, que eu citei, que é grupo espírita. Tem casa espírita, tem grupo espírita. Então é só uma questão de denominação. Bem lembrado. Porque às vezes dá confusão também nisso. Tudo às vezes gera confusão. Tudo, né? E ainda mais para quem não conhece, ou quem está curioso em conhecer, né? Sim. Eu quero chegar lá e encontrar o Roberto, mas onde eu vou encontrar o Roberto? Né? Claro. Porque com certeza a tua vinda aqui e a tua exposição que tu está fazendo aqui hoje gerou uma curiosidade de quem está em casa. Talvez, eu quero conhecer esse cara pessoalmente, eu quero ir aonde ele vai. Mas eu vou encontrar o Roberto. Estarei lá. Nessas 3 que eu citei, eu vou estar. Sim. Sistematicamente, até todas elas. Legal. Não trazendo, né, Não, a responsabilidade para ti. Não. Tu é só mais um trabalhador, a gente sabe disso, que tu não quer holofotes, né, Roberto? Deus o livre. Só E a gente tem lá outros... Com certeza. Milhares de irmãos lá, espetaculares, que têm mais conhecimento e mais cabedal de coisas para nos oferecer, né? Exatamente. A gente falou, Roberto, sobre vários assuntos que nós vamos ter que fazer, talvez uma parte 2 aí, ou parte 3, ou outros convites virão para ti, com certeza. Eu vou ficar feliz. Porque ficou pendente, tá ficando pendente um monte de assunto para trás aí que a gente gostaria de explorar um pouquinho mais. E o pessoal de casa com certeza também. Mas a gente falou de Chico Xavier. Esse eu gosto muito. Eu sei que o assunto é extenso, muito extenso. Mas eu vou te perguntar assim, a parte religiosa, moral, social, que o Chico deixou de contribuição para dentro do centro espírita. Hoje a gente vê várias casas, centros espíritas, sociedades espíritas realizando esse trabalho social que é muito bem feito, muito legal. Isso, eu vou perguntar para ti assim, se tem algum reflexo no Chico Xavier ou é algo já do espiritismo, lá de Kardec, já vem de Kardec, esses trabalhos sociais que muito citou, que tu participa de sopão, né? De ir ao encontro de quem mais necessita. Resumindo, o espiritismo no Brasil é o que é, seria o que é, sem o Chico Xavier. Sem o Chico Xavier? Eu, sinceramente, objetivamente, claro que sempre teve, desde Kardec, da primeira sociedade espírita lá de Paris e tal, sempre teve essas conotações, essas intenções, esses segmentos, esse andamento e essa prática. Mas claro que se nós trazermos, até porque o maior país espírita hoje, claro, é o Brasil, disparado, né? E é claro que nós não podemos deixar de dizer isso. Kardec foi o que alavanca, Chico Xavier foi o que alavancou tudo isso. Claro que nós temos esse movimento, porque o movimento espírita, assim que nós tratamos, todas as casas, os segmentos, claro que se deve isso, sei lá, 99,9%, nosso querido Chico, né? Que foi um exemplo de ação, né? Exemplo de ação. E claro, hoje a gente tem o Divaldo ainda aqui entre nós, graças a Deus, que também é um expoente e que também é um grande alavancador de tudo isso. E todos eles, com a Mansão do Caminho, por exemplo, do Divaldo, que é um exemplo de caridade, de assistência. E o Chico, o Chico, 24 horas devotado à caridade e aos trabalhos. Então, nós temos sim Chico como grande no Brasil. Não se fala em espiritismo, um expoente. Claro, Kardec, lógico, né? Nosso codificador, Jesus, nosso modelo guia, nosso mestre, né? Que não há espiritismo sem Jesus, né? Não tem, né? Porque o Chico sempre disse, tirar Jesus do espiritismo, ele está fora, todo mundo está fora, não tem porquê, né? Roberto, mas no pouco que a gente estudou aí, até para fazer as perguntas para ti, foi descoberto uma coisa assim, outras doutrinas cristãs, elas não consideram Jesus Cristo, que eles não, na visão deles, eles acham que o espírita ele não é cristão.
sabe? Só pelo fato de que o espírita vê Jesus como um lado mais humano, entendeu? Resumindo, o Filho de Deus, né? E não, A grande maioria acredita que Jesus é o Filho de Deus, é o lado mais divino, né? E o Espiritismo não vê por esse lado, né? Tu poderia me explicar para nós, bem qual é o entendimento do Espírita? é porque muitos segmentos vê Jesus como Deus, né? Sim, é isso que eu quis dizer. E a doutrina espírita vem nos trazer que Deus é um espírito superior, quer dizer, a divindade, ele é luz, ele, né? Tanto que a questão número 1 do Livro dos Espíritos diz que ele é imaterial, imutável, né? Justiça divina, tudo, né? Não tem como se... Nós não podemos humanizar Jesus, trazer Jesus para o ser humano, aquele velhinho, aliás, o Espiritismo tirou, aquele velhinho centrado no todo, Deus, que castiga, Deus, né? Deus. Que castiga e prendia. E para nós, Jesus, nesse segmento, né? Jesus é o Filho de Deus, aquele espírito mais evoluído, que Deus colocou para nós com a oportunidade de reencarnar entre nós, mas é um espírito crístico, é um espírito de luz. Jesus é um espírito de luz. Tanto que ele é, lá na questão 326 do Livro dos Espíritos, o nosso modelo e guia. Então o que é Jesus? É o Filho de Deus, o espírito de luz maior que Jesus nos enviou para conviver aqui conosco. Então não é que nós estamos humanizando Jesus. Jesus se fez aqui homem, por assim dizer, para justamente vivenciar aqui, mas é um espírito de luz. Tanto que Jesus, para nós espíritas estudando, teve que ter uma preparação muito grande para baixar o seu padrão vibratório, que é imenso. Nós não conseguimos enxergar Jesus, tal a luminosidade de Jesus. Jesus teve que se preparar anos e anos e anos na espiritualidade para conseguir reencarnar aqui entre nós, se fazer um corpo de carne, como a gente chama, né? Uma veste, né? Humana. Então, é isso. Então, Jesus é isso. É uma questão de densidade, então. É uma questão de evolução, dimensão, evolução mesmo, né? Então, na verdade, Jesus está num patamar evolutivo tão alto, mas tão alto, que ele teve que diminuir muito isso para vir até nós, que ainda somos espíritos muito atrasados em termos evolutivos. Então, na verdade, na visão espírita, Jesus ele não é o Filho de Deus, ele é um Filho de Deus como todos nós somos. Só mais... Vamos botar assim, o mais graduado. Sim. Mas tem outros Cristos, e é bom a gente pensar isso. Porque para nós espíritas há muitas moradas na casa do meu pai. Então aquela história que é outro tema, outra, já ia dizer, né? mais um tema. Mais um tema, né? Que são outros mundos. Acredita em outros mundos? O Espiritismo Existe outros acredita mundos? em outros Acredita, planetas? Claro. E nós Que há vida em outros planetas. nós nos agarramos exatamente a Jesus, e não tem como ser diferente. Há muitas moradas na casa do meu pai. Há muitos outros lugares. É interessante que tu Com falou certeza, e a evolução também nesses lugares. É interessante que Há planetas super evoluídos, a Terra não é ainda o nosso, né, infelizmente, a nossa sim. casa, maravilhosa casa, mas tem outros planetas muito mais evoluídos, onde com certeza vivem esses espíritos de mais luz, onde vivem os espíritos crísticos, e assim. Pois é, Roberto, entre o segmento espírita ou espiritualista se fala nessa transição planetária, né? De dimensão, que a Terra é um planeta de terceira dimensão. Claro que isso é um assunto muito vasto. Esse é outro. Né? É outro Vai assunto. dar mais outro, um, vai dar outro bate-papo. Isso aí, vai dar Bom, outro eu tô bate-papo. arrumando aqui, né, meus amigos, que é pra mim voltar mesmo. Eu já quero tá deixando, falar, eu tô arrumando umas caminhas aí pra mim. já tá deixando um gostinho de quero mais, né? Então, a gente Mas vai fazer um outro convite. Mas é interessante essa questão da transição planetária, claro que isso é um assunto também enorme que a gente vai falar, mas a transição planetária é o que está ocorrendo agora. Né? A gente fala na nova era, né? Que a gente vai trocar de planeta, de coisa, a gente vai evoluir, claro que a gente está evoluindo. Agora não é a transição planetária, essa reforma, essa transformação, ela não é um trocar de lugar. Não é tu pegar um avião, um carro, sair daqui e ir para ali. Não, isso é nós nos melhorarmos. O que é a transição planetária? É nós nos melhorando para que o planeta todo melhore. Então tudo vai começar conosco. Claro que isso aí vai ser um assunto vastíssimo, cheio de janelinhas, como a gente estava brincando. Por quê? Porque não é trocar de lugar. Eu comprei uma passagem hoje, daqui a 10 anos eu vou pegar um avião, uma nave espacial, um trem e vou lá para
para o mundo regenerado. Não, é nós que vamos fazer isso partindo da nossa regeneração, da nossa melhora, da nossa evolução. E isso acontece em que âmbito, assim, Roberto? Que dentro da gente, o que a gente tem que fazer para habitar essa nova era, essa nova terra? Aquilo que tu falou tudo até agora, que tu vem falando desde o início até aqui, moralmente, a nossa evolução moral. É isso é o ponto. E essa evolução Não moral, existe... o Espiritismo crê, ou talvez tu quiser dar uma visão particular para isso, essa evolução moral que vai se operar dentro da gente muda o que de, vamos dizer, de densidade ou vibração? Ou, tu tem uma explicação para dar nisso? No âmbito espiritual, vamos dizer assim. E até de repente mesmo na densidade do nosso corpo material vai mudar alguma coisa? Com certeza, porque tudo é energia, tudo é vibração, tudo é energia. Se tu for evoluído moralmente falando, e aí a gente entra na questão de Jesus, por que Jesus é a religião, por que Jesus é para nós uma guia? Porque realmente ele vai nos trazer, por exemplo, por ações, porque Jesus é ações, Jesus é por ação, nesse sentido de evoluir moralmente. Então, claro, quando eu for melhor, vamos dizer assim, um ser humano melhor, moralmente evoluído, eu não vou pensar em lograr os outros, eu não vou pensar em agredir os outros, eu não vou pensar em ser agressivo, né? Quando eu começar a deixar de ser assim, para ser um espírito melhor, e isso, diga-se de passagem, é uma construção, é essa transição que se fala. Claro, o que vai vibrar nas nossas energias, o que nós vamos atrair, o que a gente vai vibrar com a bondade, com o amor, que é a lei de tudo. A lei maior é a lei do amor, e já está lá com Jesus também. Não existe outra coisa, a lei do amor é a que move tudo. Então, no momento que nós nos melhorarmos, claro que a nossa vibração, o nosso entorno vai melhorar. Então Talvez, é nesse sentido. Talvez seja aí que entra O que também... eu vou atrair também quando eu for moralmente melhor evoluído? Óbvio. E talvez entre aí muita explicação do passado, os milagres de Jesus que ele Tudo. operou, né? Porque ele operava talvez esses milagres em outra dimensão, em outra vibração, que nós não vimos, né? E talvez até hoje ainda a gente não entenda como se operou isso, né? Claro. E também entra a fala dele, vós sois deuses. Exatamente. Né? Vós sois deuses, nós temos uma capacidade de fazer a mesma coisa que ele fez, só que nós temos que nos permitir evoluir para... E milagres, entre aspas, que ele não atribuía a ele. Ele sempre Exato. dizia a Sua sua fé. A sua, tudo. Se não houvesse fé, não haveria curas. Claro. E tu vai ver Jesus sempre em movimento. Tu pode pegar Mateus, todos, Lucas, tu pode pegar todo o Evangelho. Tu vai ver sempre Jesus se movendo. Ah, Jesus saiu daqui para Betsaida, saiu daqui para lá, Jesus estava lá, Jesus foi para cá, Jesus, tu vai ver sempre Jesus em movimento. Em movimento de quê? Disso aí. Então essa evolução que nós falamos, ela vai ser a partir de nós. É nós, evoluídos, que faremos a transição planetária que a gente adora falar e que realmente está ocorrendo. E esses movimentos físicos, curiosamente, não eram atrás de evidência, né? Porque ele ia em lugares mais simples, mais pecadores. Mais pecadores. Tanto que tem a mulher lá do poço, a mulher hemorrediça que tocou nele. O que isso aí são movimentos de Jesus nos lugares mais simples. Aquele irmãozinho lá que subiu na árvore, depois entrou pela janela. Imagina, gente. Então... Roberto, até o nosso cafezinho ficou com gosto de quero mais, cara. Coisa boa, eu fico feliz, né? Muito obrigado, bondade, né? Felicidade. E o nosso cameraman, tá ali. O nosso cameraman tá ali, ele não pode esquecer dele, tá quietinho ali, mas agradecer, vamos agradecer. Roberto, nós vamos nos encaminhando aqui, né? Sim. Infelizmente, pessoal, né? Nós temos o nosso tempo para respeitar até o nosso convidado, né? Mas, como eu falei, com gostinho de quero mais e com certeza com uma nova participação tua aqui, porque ficou bastante coisa pendente que nós gostaríamos de explorar e o pessoal de casa também ficou com curiosidade. E Jesus teve uma outra fala dele, né? Que ele disse que a vinda dele veio para que a gente tivesse vida, e vida em abundância, né? Sermos felizes. E aí a gente te pergunta assim, para ti,
O que te faz feliz? O que é o conceito de felicidade? O conceito de felicidade hoje, muito gritante em mim, é a busca por me tornar melhor. E entender hoje que as horas difíceis, as horas amargas, né, as horas complicadas, duras, elas são lições. Porque a doutrina espírita me ensinou muito isso e me ensina isso. E eu estou tentando aprender isso efetivamente. Que essas amarguras, às vezes, essas dores, as separações, as tragédias, né? Elas são, na verdade, não punições, castigos, nada disso. Elas são lições. Mas que a gente precisa estar, assim, muito resignado para aprender e entender que são lições. Então, do momento que essas dificuldades, essas dores, as ofensas, enfim, tudo, que a gente também às vezes faz, muitas vezes, elas são, na verdade, grandes lições. Então, felicidade para mim, nesse momento, é estar tentando aprender, né, isso. Ah, que legal. Que são lições. Que legal. É isso aí, felicidade para mim hoje. Roberto, a gente quer te agradecer muito, meu irmão. Muito, muito pela tua disponibilidade. Nos dar esse tempinho aqui de nos fazer essa troca de energia, de papo gostoso que a gente teve aqui hoje. E com certeza, se o povo de casa pudesse te dar um abraço e te agradecer, também faria isso. Com certeza. Então a gente te agradece em nome de toda a equipe, do nosso cameraman, Luriano, que está ali atrás das câmeras. É um prazer. Prazer ter um amigo junto conosco. Nosso irmão Roberto. É isso aí. Roberto e Roberto, né? Roberto e Roberto e Silva, né? E Silva, os dois Silva. Dá uma dupla sertaneja. Dá uma dupla sertaneja. Mas eu queria terminar então agradecendo a Com vocês. certeza, com certeza. Porque assim, ó, quando fizeram o convite, que o Luriano me fez o convite, e o David, e o Roberto, eu disse assim, mas com esse pessoal aí eu vou correndo. Isso aí são meus irmãos de caminhada, meus irmãos de jornada. Então eu agradeço a vocês e a todos que estão nos ouvindo. E obrigado pela paciência de me ouvirem. Isso E aí. que tomara que a gente tenha um retorno aí. A gente agradece também o pessoal que nos acompanhou até aqui. E não vamos esquecer, né, de dar aquele joinha lá e se inscrever no nosso canal, compartilhar, pessoal, porque é um assunto muito bom e muita gente pode se beneficiar desse assunto. Muita gente pode despertar o que está adormecido dentro de si e buscar ajuda, buscar o entendimento, que é o que nos liberta, que é o que nos faz a diferença. Roberto, eu deixo esse último momento então para tu de repente falar alguma coisa pro pessoal que está em casa, se é do teu agrado falar aí, fica à vontade. Não, eu só queria então me despedir mais uma vez, dando um tchau e um obrigado, sempre gratidão, porque nós temos que ter muita gratidão sempre. Então gratidão por essa oportunidade e que a gente sempre esteja pensando que nós estamos num momento em que precisamos muito uns dos outros e que só será possível a transição, as mudanças, através de uns com os outros. Aquilo que Jesus nos ensinou. Então eu deixo assim como final aquilo que mais Jesus disse e que Chico sempre disse, que se pudesse ele deixaria essa placa na frente de todas as casas. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que legal. Show. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.